tem faz, problema por não. favor. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, por mais essa possibilidade de estarmos reunidos em Teu nome, mesmo de uma maneira remota, mas o que importa são os nossos pensamentos, o nosso coração, e agradecemos por essa possibilidade de podermos estudar, mais uma vez, né, as obras do André Luiz, para fixarmos melhor, né, esses ensinamentos tão importantes que nosso irmão passou para nós. E te pedimos, Senhor, em especial, por essa, infelizmente, por essa guerra que está acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia, que o Senhor possa, Senhor Jesus, envolver esses presidentes, esses primeiros ministros, presidentes, e toda a cúpula, né? Que a espiritualidade superior possa intuí-los para o bem, para cessar essa guerra que não tem o menor sentido, né? Tudo por uma questão mesmo de poder, querer mostrar uma potência, mostrar que tem poder sobre outra. Então, mas pensamos são nos jovens, nas famílias, no sofrimento, da dor. Então, que o Senhor possa, e esses trabalhadores da sua seara do bem, que com certeza estão trabalhando, estão participando, estão ajudando, temos certeza disso, esse processo, para que haja uma solução que seja boa para os dois lados, Senhor Jesus. E que possa terminar essa guerra, para que não haja mais destruição, mais dor, e que os outros países não venham também a se envolver, né, para que as coisas não tomem um volume muito pior do que já está. Então, rogamos a Ti, a espiritualidade superior, sabemos que nada é por acaso, sabemos que o Senhor é o governador do planeta, e o Senhor tem condições, o Senhor pode socorrer a todos. Então, é o que pedimos. As pessoas que estão saindo do seu país, as pessoas que estão querendo sair de lá e muitos não estão conseguindo, devido à dificuldade mesmo de transporte aéreo, não tem, enfim. Mas temos certeza, Senhor, que o Senhor vai estar amparando e protegendo a todos as pessoas, né, que vivem nesses países, nossos irmãos de humanidade, eles possam ser protegidos e amparados pelas vibrações do teu amor, da tua luz, da tua paz. Obrigada, Jesus. Quem gostaria de iniciar a leitura? Eu gosto, posso? Pode, claro. Então, é o livro Menos Mensageiros, né? De André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Capítulo 14, Preparativos. À noite, Aniceto veio ver-nos, começando por dizer: amanhã deveremos partir os três, a serviço nas esferas da crosta. Telésforo recomendou-me certas atividades de importância, mas posso atendê-las, em particular, proporcionando a ambos uma estação semanal de experiência e serviço. Fiquei radiante. Muitas vezes regressara ao ninho doméstico, retornara à cidade em que desenvolvera a tarefa última
e, todavia, não me detivera no exame das possibilidades extensas do concurso fraternal. De quando em vez, era defrontado por situações difíceis, nas quais velhos conterrâneos encaravam problemas de vulto. Entretanto, sentia-me incapaz de auxiliá-los eficientemente na solução desejada. Faltava-me técnica espiritual para fazê-lo. Não tinha bastante confiança em mim mesmo. Deixando perceber que ouvira meus pensamentos profundos, Aniceto dirigiu-me a palavra de maneira especial, asseverando: Você, André, ainda não tem. Não. Você, André, ainda não pode auxiliar os amigos encarnados porque ainda não adquiriu a devida capacidade para ver. É razoável quando na carne somos muitas vezes inclinados a verificar tão somente os efeitos, sem ponderar as origens. No mendigo, vemos apenas a miséria. No enfermo, somente a ruína física. Faz-se indispensável identificar as causas. Então, aqui ele estava, era numa proposta, né, dele voltar, né, e fazer um trabalho, né, uma experiência, uma visita, né, na crosta da Terra, de novo, né? Não é isso, Rita? É isso. E aí ele estava feliz por conta de poder ver os seus entes queridos outra vez, né? No caso, ele não vai visitar os entes queridos, Não, não. Eles vão num trabalho mesmo. Um trabalho específico. missionário, vamos dizer assim. Entendi. Aí o Aniceto Uhum, fala para o André, né, a dificuldade dele ajudar, que ele relata isso, né? É sim. por ele não ter olhos de ver, porque ele só vê o efeito. O André ainda não conseguia ver a causa. Uhum, Vamos dar um exemplo bem prático. O Chico, por exemplo. O Chico, como ele tinha a espiritualidade também fornecia a ele as informações, quando vinha um caso, vamos dizer, de obsessão, ele sabia o foco, por que aquilo começou. O Emmanuel falava para ele, ou ele mesmo tinha essa intuição, ele via a ficha. Porque, como nós não temos a ficha daquele espírito encarnado, nós não sabemos de toda a história, a gente só sabe um fragmento. Aí fica mais difícil ajudar. Porque quem conta uma história, quem conta um problema, vai dar a versão dele do problema. É a minha versão. Mas aquele problema, aquela situação, tem vários ângulos. Às vezes é a própria pessoa que é responsável, mesmo que ela tenha colocado a culpa no outro. Então, ele não tem uma visão, um panorama geral. É muito mais fácil a gente ajudar quando a gente tem um panorama geral. O médico, quando faz a anamnese, ele quer ver a origem daquela situação. Ele pergunta, mas quando isso começou? Quais foram os sintomas iniciais? A senhora está assim há quanto tempo? É tipo um doutrinador na reunião mediúnica? O doutrinador, às vezes, os espíritos sopram, né? O algo mais, às vezes o espírito não está contando tudo, está escondendo alguma coisa. Mas como nós não temos a ficha da pessoa, aí fica mais difícil. Por isso que o André tem dificuldade de ajudar. A partir de agora, assim que essa visão, porque não é a vai visão, ampliar, né? Ele vai não é a começar. visão física, não é uma vidência. Ele vai ver para além daquela situação. É muito interessante isso. Ele começa a ser treinado, né? Na verdade, também, né, Rita? Porque Daqui por diante, a poder enxergar essa parte que ele não consegue ver, né? No decorrer porque do. ele diz assim, ó, no mendigo a gente só vê a miséria. No enfermo, a gente só vai ver a doença, a ruína física, mas aquilo teve uma origem, teve um caminho,
percurso. Ele vai ver no todo. O que ele vê em parte, ele vai passar a ver no todo. Isso facilita muito o trabalho. Um doutrinador que tem evidência, poxa, um médium como o Chico, imagine um médium como o Chico sem evidência, um Divaldo, uma Ivone, sem evidência. Porque às vezes a pessoa está ali. Eu vou contar um caso que o Chico recebeu uma senhora, uma mulher, né, uma mulher madura. E essa mulher se aproximava dele, contando que ela tinha perdido um filho. E uma voz muito suave, muito tranquila. Quem estava do lado dele, isso é o Geraldinho Lemos que conta, começou a perceber que cada vez que a mulher se aproximava do Chico falando de forma muito doce, ele vinha para trás, ele se afastava dela, ele ficava com a cara assim um pouco congestionado. Aí o Geraldinho, depois que essa senhora se afastou, perguntou a ele o que estava acontecendo, que ele não entendeu nada, porque a moça chegou de forma muito doce, falando de forma muito agradável. Aí o Chico diz assim, ela estava falando de forma agradável só por fora, porque por dentro ela estava gritando comigo. Eu quero uma mensagem do meu filho, você vai ter que me dar essa mensagem. Então, aparentemente ela não estava tranquila, mas por dentro ela estava, os pensamentos estavam gritando. E o Chico percebeu, sentiu, facilitou muito mais o trabalho dele. Então, isso facilita muito, como vai facilitar para o André e para o Vicente também. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Eu acho interessante também que a gente aí percebe, sabe o quê? Que não é só porque você está desencarnado que você vai ter acesso a todas as informações sobre a pessoa. Aquele espírito que te obsidia também, ele não tem toda a visão. É interessante isso, né? Até porque, para que se tenha uma visão dessa, você tem que ter uma ética. Uma educação bem apurada. Um médium vidente, encarnado. Ele não pode contar tudo que ele vê. Ele tem que ter um certo tato, um certo cuidado para falar. Ele não vai sair falando tudo que vê. O próprio Chico quase não falava o que ele viu. O Divaldo não fala. Agora que ele está mais idoso, ele até conta. Quando nós, quando tinha os eventos, ele voltou não, ele começou a falar o que ele estava observando no ambiente, mas é muito difícil ele falar, porque tem que se ter um cuidado. Imagina. Tem que ter um filtro, né? Sim, Porque... nós encarnados. Né? Eu estou vendo, aí eu estou conversando com alguém. Aí a espiritualidade me mostra a vida daquela pessoa, tudo que ela fez em encarnações anteriores para chegar onde ela está. Aí eu vou e conto, eu faço julgamento, que é nosso, isso é humano, né? Então tem que ter um cuidado, um tato. Na reunião mediúnica também, porque ali, às vezes, o espírito vem abrindo o nosso passado, né? É complicado. A gente tem que ter uma educação e um tato muito grande. Por isso que não pode ser para qualquer espírito. É porque o André já está maduro. A gente vai vendo na obra dele essa maturidade espiritual do André. Vamos continuar? Depois de meditar alguns momentos, prosseguiu. Procuraremos, contudo, remediar a situação. Amanhã, pela madrugada, você e Vicente apareçam no gabinete de auxílio magnético às percepções, que fica junto ao centro de mensageiros. Darei as providências para que vocês alcancem o necessário melhoramento da visão. Aí, Rita. Peço-lhes, todavia, receberem semelhante auxílio em prece. Roguem a Deus, lhes permita a dilatação do poder visual. Compenetrem-se da grandeza desse dom sublime. E, sobretudo, enviem à Majestade Eterna um pensamento de consagração ao seu amor e aos seus serviços divinos. Não desejo induzi-los a atitudes de fanatismo sem consciência. Não podem abusar da oração aqui, segundo antigas viciações do sentimento terrestre, no círculo carnal.
costumamos utilizá-la em obediência a delituosos caprichos, suplicando facilidades que surgiriam em detrimento de nossa própria iluminação. Vou dar um pontinho aqui rapidinho, falar sobre isso aqui, né? Achei interessante, porque ele ressalta aqui, né? Que lá a gente não pode ficar, não pode ficar se fazendo preces toda hora por coisas fúteis, né? Não é isso que ele quis dizer? Igual nós fazemos às vezes aqui na Terra. Às vezes a gente prece por futilidades, ou a gente pede coisas materiais, coisas que como eu vou dizer, não é aconselhável, cabe. né? Não cabe, Não cabe. não cabe. Exatamente. Naquele momento não cabe. Sim. Vou continuar. A prece ela tem que ser concisa e para aquele objetivo. Agora a gente pede, Senhor, ajuda o meu time a ganhar. Senhor, Isso nada a ver, né? Ou então faz aquelas preces doutrinárias, que a pessoa no meio do caminho já se perdeu e quem está ouvindo também já se perdeu. Senhor, visita não sei quem, visita não sei que lá, vai não sei para onde, vai não sei quem. Jesus sabe. Socorre os sofredores, está todo mundo englobado aí. Englobou todo mundo. Então a gente tem. Eu achei interessante porque, né, o instrutor aqui, ele coloca isso aqui bem evidente, né? Ele coloca isso evidente. Hoje resolveu todo mundo latir. Pode continuar, Luciene, falando. Não, é porque eu achei interessante ele colocar essa situação, né, da prece. E outra coisa, né? A gente está no plano espiritual, não tem como esconder, né? Porque às vezes a gente está fazendo uma prece, mas o pensamento está voando. Tá viajando. Tá longe. E ali, no plano espiritual, não. O problema é esse, que nós não vamos ter onde nos esconder. E é muito difícil fazer prece. Que o nosso pensamento e o nosso coração esteja ali presente. O nosso pensamento ele é muito indisciplinado. É indisciplinado. Requer muito treino de você estar ali, física e mentalmente, naquele momento da prece. Porque se bobear o pensamento vai longe. Então, André, ele diz, a prece vai ajudar ele também nesse tratamento, porque eles vão dilatar temporariamente, porque ainda não é uma aquisição nem do André, nem do Vicente, é um empréstimo. Eles vão pedir, né, ajuda. Né? Eles vão dilatar temporariamente essa visão para o trabalho que eles vão fazer aqui na Terra. Porque eles ainda não adquiriram isso, ainda não é uma propriedade, vamos dizer assim, propriedade entre aspas, né? O dom ele é dado. O dom é dado, não é adquirido. Fulano tem o dom da música. Dá a impressão que a pessoa ganhou aquilo ali. Ela vem com tendência para a música, se ela não desenvolver, vai perder. Nós temos, né, vários dons que ainda não são nossos, né, são empréstimos para que a gente possa se desenvolver. Então, vamos continuar, se ninguém quiser falar mais nada. Aqui, todavia, André, a oração é compromisso da criatura para com Deus, compromisso de testemunhos, esforço e dedicação aos superiores desígnios. Toda prece entre nós deve significar, acima de tudo, fidelidade do coração. Quem ora em nossa condição espiritual sintoniza a mente com as esferas mais altas e novas luzes lhe brilharão os caminhos. Diante da nobre autoridade de Aniceto, não me atrevi a falar e cheguei mesmo a recear a externação de qualquer pensamento. Deixou-nos o generoso instrutor com palavras carinhosas de amizade e incentivo. Vicente e eu acalentávamos projetos magníficos
Iríamos pela primeira vez cooperar a favor dos encarnados em geral. Nosso repouso noturno foi brevíssimo. Aguardávamos ansiosamente a alvorada, a fim de receber o auxílio magnético do gabinete referido. Sabe o que eu estava me lembrando? Só um instantinho, Luciene, dá Tudo licença. bem. Sabe o que eu estava me lembrando agora, quando a gente estava lendo, voltando a essa questão da visão, em nosso lar, aquele espírito vampirizador que bate nos portões de nosso lar, e à primeira vista é um espírito sofredor, que até o sentinela, que André fica assustado, porque que o sentinela não estava entendendo, porque que o sentinela não deixa aquela pessoa sofrida, pedindo socorro e auxílio, entrar em nosso lar. Não, dos ovoides. Não é ovoides, não, que ele vê como se fossem uns parasitas, né? Os abortos. A princípio, ela é um espírito sofredor, chega pedindo socorro e auxílio. Aí o Narcisa, junto com o André, e o sentinela, eles dizem assim, dilatem a sua visão, André. Conforme o sentinela vai falando com esse espírito, ela vai se mostrando quem é. Até que o André consegue ver, presa ao perispírito dela, imagens de criança, porque ela era botava, né? ela provocava aborto. Provocava abortos. Eu lembro E aí disso. ela começa a falar impropérios e sai gritando. Quer dizer, se a visão de André não tivesse sido dilatada, ele não poderia perceber o que o sentinela estava percebendo. Olha a importância do que André vai receber para o trabalho que ele vai fazer. Está lá em nosso lar, quem quiser ler esse capítulo é muito interessante. Eu lembro, é uma coisa que ficou bem gravada na memória, porque é uma questão que ele pergunta, mas por que não pode socorrer, né? Ele vê que é um espírito sofredor, e por que não pode acolher aquele espírito sofredor? Porque nem arrependida aquele espírito estava. Não, ela não estava arrependida. Ela não estava nem em condição de receber socorro. Tanto é que depois ela começa a gritar, a falar um monte de impropérios. Falar impropérios, ela sai blasfemando. Irritada, blasfemando, exatamente. Então, assim, o espírito que tem essa visão, eu não lembro quem era lá, se era Narcisa, quem era. Não lembro. Eu lembro do Narcisa e o fato. sentinela. Tem um sentinela porque que não eles não deixa têm ela entrar. esse dom, né? Essa visão, né? De visão de ver, olha só. Se eles não têm, ia deixar ela entrar. Olha só, que ela poderia fazer lá dentro, né? Porque é um espírito extremamente enfermo. Uhum. Você vê que num hospital, quem tem doença contagiosa, altamente contagiosa, né? Eles ficam separados no isolamento. Aí, só um instantinho. É por maldade dos médicos? Não, é porque é necessário para aquele caso, aquele isolamento. Eu estava até conversando, até com um colega no trabalho, não sei por que veio o assunto daquele acidente com o Césio, que matou aquela família quase que toda. E eu estava lembrando que a menina foi tratada lá no Hospital Marcílio Dias, porque lá tem uma área só para isso, né? Agora, imagina como é que os médicos tiveram que se paramentar para poder tratar dessa menina, porque ela estava contaminada, né? A família toda. Então, há necessária essa proteção, foi necessário esse isolamento, porque o caso era muito sério. Dependendo do caso, o espírito não pode entrar mesmo. Ele tem que ficar ali, naquele expurgo, né? Até estar pronto para receber o socorro. E a gente não sabe ajudar. A gente não sabe. O André mesmo diz aqui no início que ele tem dificuldade. Nós temos. Às vezes chega uma pessoa pedindo auxílio, mas a gente não sabe nem como ajudar, não tem as ferramentas, não tem o conhecimento. Então, até para ajudar, a gente precisa saber como e quando. É verdade. Pode continuar, Lu. Vicente e eu... Ah, não, já li isso.
Poucas vezes orei com a emoção daquela hora. Os esclarecidos técnicos da instituição colocaram-nos primeiramente em relação mental direta com eles e, em seguida, submeteram-nos a determinadas aplicações espirituais que ainda não posso compreender em toda a extensão e transcendência. Observei, contudo, que a colaboração magnética não nos retirava o sentido consciencial e aproveitei a oportunidade para a oração sincera, que era mais um compromisso de trabalho que ato de súplica propriamente considerado. Decorrido certo tempo, fomos declarados em liberdade para sair quando nos prouvesse. A princípio, nada notei de extraordinário, embora sentisse dentro do coração nova coragem e alegria diferente. Experimentava bom ânimo, até então desconhecido. Meus sentidos da visão e da audição pareciam mais límpidos. Aniceto, que se mostrava muito satisfeito, esperava-nos no centro, marcando a partida para o meio-dia. Ansioso, aguardei o instante aprazado. Não nos ausentamos de nosso lar, como os viajores terrestres, geralmente carregados de matalotagens e volumes diversos. Aqui, disse Aniceto jocosamente, toda a nossa bagagem é a do coração. Na terra, malas, bolsas, embrulhos, mas agora devemos conduzir propósitos, energias, conhecimentos e, acima de tudo, disposição sincera de servir. Alguns companheiros presentes riram-se com gosto. Nesse instante, nosso orientador fez algumas recomendações. Designou colegas para a chefia de turmas de aprendizado, estabeleceu programas de serviço e notificou que voltaria à colônia diariamente por algumas horas, deixando-nos, Vicente e eu, nos serviços da crosta, em trabalhos e observações que deveriam prolongar-se por toda a semana. Despedimos-nos dos camaradas de luta, repletos de esperança. Era a nossa primeira excursão de aprendizado e cooperação aos semelhantes. Quando nos puséramos a caminho, nosso instrutor observou: creio que a viagem para vocês será diferente. Certo, estão habituados à passagem livre, mantida por ordem superior para as atividades normais de nossos trabalhos e trânsito dos irmãos esclarecidos em vésperas de reencarnação. Como assim? Perguntou Vicente, admirado. Pois não sabia? As regiões inferiores, entre nosso lar e os círculos da carne, são tão grandes que exigem uma estrada ampla e bem cuidada, requerendo também conservação, como as importantes rotas terrestres. Por lá, obstáculos físicos, por cá, obstáculos espirituais. As vias de comunicação normais destinam-se a intercâmbio indispensável. Os que se encontram nas tarefas da nossa rotina sagrada precisam livre trânsito, e os que dirigem da esfera superior a reencarnação
devem seguir com a harmonia possível, sem contato direto com as expressões dos círculos mais baixos. A observação de elementos, a absorção de elementos inferiores determinaria sérios desequilíbrios no renascimento deles. Há que evitar semelhantes distúrbios. Nós, porém, seguimos numa expedição de aprendizado e experiência. Não devemos, por isso, preferir os caminhos mais fáceis. Identificando-nos a perplexidade, Aniceto concluiu. Imaginemos um rio de imensas proporções, separando duas regiões diferentes. Existe o val, que oferece transporte rápido, e há passagens diversas através de fundos precipícios. Pela expressão do bondoso instrutor, concluí que ele poderia voltar à colônia quando quisesse, e não encontraria obstáculos de qualquer ordem, em parte alguma, em razão do poder espiritual de que se achava revestido, mas fazia-se peregrino, como nós, por devotamento à missão de ensinar. Vicente e eu não dispunhamos de expressão vibratória adequada a grandes feitos. Éramos vulgares, quanto o era a maioria dos habitantes da nossa cidade espiritual. Possuímos apenas alguns princípios de volitação. Contudo, permanecíamos muito distantes do verdadeiro poder. Nunca vira, pois, a energia e a humildade de tão belo consórcio. Aniceto dirigia-nos firmemente, como orientador de pulso, vigoroso e sábio, mas não vacilava em fazer igual a nós, a fim de servir como devotado companheiro. Meditando sobre a lição sublime, em pleno impulso volitante, contemplei as torres de nosso lar, que iam ficando à distância. Então aqui, né, o Aniceto demonstra, né, os espíritos superiores, né, a humildade, né, dele de se colocar, apesar dele poder viajar, né, ter um trânsito direto, uma passagem rápida, pela posição moral que ele exercia, né, que ele já tinha adquirido, ele se colocou, né, no lugar dele, se eu entendo, igual Jesus, né, apagou suas luzes e veio ter conosco. Então ele se coloca numa posição humilde, mesmo ele podendo fazer esse trânsito mais rápido, porque ele poderia volitar com muito mais facilidade, ele se coloca numa posição humilde e acompanha os dois dentro das possibilidades deles. Porque o que importa aqui é o trabalho, né? Que eles vão ter que fazer. Mas demonstra nitidamente aqui essa virtude, né, do Aniceto, da humildade, de se solidarizar também com os meninos, né, com o Vicente e com o André, e focando no trabalho, né, que era o mais importante, o trabalho da missão que eles estavam destinados a fazer aqui no plano, na Terra. Foi o que eu entendi. É isso mesmo. O Aniceto poderia volitar levando André e Vicente?
Poderia fazer isso, com Poderia. certeza. É. Mas por que que ele não vai fazer? Além de tudo isso que você falou, nós precisamos lembrar que eles estão em aprendizado. E nós também, né? Que o livro, André, funciona como repórter. O livro, a autoria dos livros do André, na verdade, são dos instrutores. Que são grandes instrutores, são grandes. Não somos qualquer espírito. São grandes espíritos. Então, ele vem andando, vão voletar uma parte, né? E quando chegar mesmo, eles vão vir andando para mostrar para nós como que é essa caminhada, como que é, quais são os obstáculos. Porque ele falou aqui nos obstáculos, mas quais são? Como é que vai ser isso? Como é que a gente transpassa esses obstáculos? Porque André está sendo instruído e nós também. E o professor é para isso mesmo, né? Se colocar, às vezes temporariamente, no nível do aluno, para que ele suba um degrau. Às vezes o professor tem que fingir que não sabe, dar aquelas pistas, tudo é uma tática, né? Uma forma de ensinar. Mais alguém quer falar? Lívia, a gente muda agora de sala ou aguarda? Então vamos. É isso, vamos mudar então. Vamos lá então. 15. A viagem. Depois de empregarmos o processo de condução rápida e atravessando imensas distâncias, surgiu uma região menos bela. O firmamento cobrira-se de nuvens espessas e algumas coisas que eu não podia compreender impedia-nos da volitação com facilidade. Creio que o mesmo não acontecia ao nosso instrutor, mas Vicente e eu fazíamos enorme esforço para acompanhá-lo. Aniceto percebeu, de pronto, nossos obstáculos e considerou: será conveniente utilizarmos a locomoção. A atmosfera começa a pesar muitíssimo e não devemos andar muito distante do campo da paz. Não precisaremos ir até lá, todavia, descansaremos no posto de socorro. Encontraremos ali os recursos indispensáveis. Mas o que é isso? Perguntei admirado da profunda modificação ambiente. Estamos penetrando a esfera de vibrações mais fortes da mente humana. Achamo-nos a grande distância da crosta. Entretanto, já podemos identificar desde logo a influenciação mental da humanidade encarnada. Grandes lutas desenrolam-se nestes planos e milhares de irmãos abnegados aqui se votam à missão de ensinar e consolar os que sofrem. Em parte, alguma escasseia o amparo divino. Nesse instante, chegáramos ao cume da grande montanha, envolvida em sombra fumarenta. No solo desenhavam-se trilhas diversas, à maneira de labirintos bem formados. Observando-nos a grandeza, Aniceto falou com otimismo: sigamos. Nesse momento, ó Deus de bondade, alguma coisa imprevista me felicitava o coração. Contrastando as sombras, raios de luz desprendiam-se intensamente de nossos corpos. Extraordinária comoção apossou-me d'alma. Vicente e eu ajoelhamo-nos a um tempo, banhados em lágrimas, enviando ao Eterno os nossos profundos agradecimentos em votos de júbilo fervoroso. Estávamos embriagados de aventura. Era a primeira vez que me vestia de luz, luz que se irradia de todas as células do meu corpo espiritual. Aniceto, que se mantinha de pé a contemplar-nos com expressão de alegria, falou comovidamente: muito bem, meus amigos, agradeçamos a Deus os dons de amor. E os cachorros começaram. Acho que é melhor alguém continuar. Não, pode continuar, a gente já está acostumado. Então tá bom, vou continuar.
Muito bem, meus amigos. Agradeçamos a Deus os dons de amor, sabedoria e misericórdia. Saibamos manifestar ao Pai o nosso relacionamento. Quem não sabe agradecer, não sabe receber, e muito menos pedir. Durante muito tempo, Vicente e eu mantivemos-nos em prece repleta de alegrias e de lágrimas. Em seguida, retomamos a marcha, como se estivéssemos vestidos em sublime luminosidade. As surpresas, no entanto, sucediam-se ininterruptamente. Rapidinho. Ei! Era bom comentar um pouquinho sobre essa questão dos quer pensamentos ali E da luz, no né? parágrafo. Naquele parágrafo, né? A densidade da... E olha que eles estavam longe da crosta. A densidade já era pesada. Quanto mais eles se aproximarem, pior vai ficando. Agora, vamos imaginar como que está a nossa psicosfera, na nossa... Mãe, Eu vou chamar de psicosfera mesmo. Como é que não está nos tempos que nós estamos vivendo com essas guerras, com essa loucura que está o mundo? O Divaldo, uma vez ele foi... O Divaldo foi uma vez em Porto Seguro. Eu não estava na cidade, eu não sei se ele foi visitar, ou se ele foi fazer uma palestra, e ele relatou para as pessoas desse seminário que em cima, nessa época de carnaval, né? Porque carnaval lá não são 4 dias, são quase uma semana. E vão muitas pessoas para passar o carnaval lá, quando acaba em Salvador, ele continua em Porto Seguro. Pelo menos era assim. Então, ele viu, viajando de avião, sobre a cidade, uma névoa negra, por conta dos pensamentos. As pessoas iam para lá, não por uma diversão, a maioria não vai, né? Uma diversão sadia. Às vezes é busca de outros prazeres. Na verdade, não são prazeres, são prisões. Então, ele conseguiu ver. E a gente sabe que os espíritos relatam muito isso, né? Que o planeta não é azul, o planeta é negro, se nós tivéssemos olhos de ver. Porque o que nós jogamos de vibrações negativas para o etéreo é uma coisa assim assustadora. nesse caso aqui, que eles falam da luz, né? É porque eles estavam em outra sintonia e eles estavam emanando esse sentimento? Não, porque eles começaram a ver, a enxergar, não foi dilatada a visão deles? Ah, tá, foi por isso. Aí Né? eles começaram a se perceber, uma certa iluminação, né? Uma certa iluminação. Aí eles ficaram chocados, aí se jogaram ao chão, em oração, em agradecimento. Imagina, né? Você era sem luz nenhuma e, de repente, começa a irradiar. Que foi o caso do irmão Jacó. O caso dele foi o contrário, né? Ele se achou que tivesse alguma luz, quando chegou no plano espiritual, não estava com luz nenhuma. E era uma pessoa que tinha conhecimento da doutrina, mas isso é um trabalho íntimo, né? Jesus diz, brilhai a vossa luz. É essa luz aqui que a gente tem que fazer brilhar. A gente não vai se assustar, chegar no plano espiritual apagadinho, meio opaco, a gente não vai nem se assustar, né? Porque provavelmente, se tiver alguma luz, a gente já está bem feliz. Por isso que os espíritos conhecem, né? Quantos irmãos, eles até dizem, o espírito que não irradiava luz, estava envolto numa sombra, numa névoa. Muito interessante. Alguém quer falar mais alguma coisa? Senão a gente continua. Rita, uma coisa que a gente observa, não tem muito a ver com o que a gente está estudando, não. Mas, assim, os livros do André, a maioria também, dos outros livros também, a gente percebe muito esses nomes, assim, né? Tipo Romano, né? Aniceto. Não é? Tem a A ver maioria tem a ver com o passado desses espíritos. O Geraldo Lemos faz uma observação, eu até anotei, se eu achar depois eu passo para vocês. Que esse grupo de espíritos da obra do André não são 12 espíritos. É um grupo muito maior.
E aí ele fala, ele diz 2 nomes que Chico disse para ele, de alta envergadura, que tem a ver com esse passado da Grécia, esse Porque a pessoal, gente observa uma pelos cultura, sim. nomes dos instrutores. E Todos se você for, os nomes são assim. se você for pesquisar o nome dos instrutores, até fui ver o que era Aniceto, se eu achar aqui eu falo. Ó, Telésforo, deus grego da recuperação física mesmo, de doenças, né? Lidador da comunicação. Tem tudo a ver com a área que ele atua. Tudo a O ver. nome. É O verdade. nome, nenhum autor de livro nenhum dá um nome por dar. Todos eles têm um objetivo com aquele nome, não é casual. Aniceto é aquele que tem facilidade de entendimento, de inteligência. Viu? Viu? Tudo tem não tá nada assim sem propósito. Porquê, né? Sim, tem um porquê. A gente não pode fazer uma leitura de forma ingênua. O autor sempre tem uma certa intenção. Nada é a acaso, Fica bem, colocado bem, assim de fica bem forma. claro, né? A gente, conforme a gente vai lendo as obras, a gente vai vendo os nomes. Fala, "Mas por quê? Eu estava pensando, esses nomes Aí, diferentes, estranhos. Lembra da Grécia, lembra de Roma, né? Aqueles nomes. Então, quando eu comecei quando nós começamos esse estudo em grupo, me foi sugerido isso. Pesquisar o nome, tanto que eu até trouxe, né? Quem está aqui desde o começo se lembra que eu trouxe um nome. Mas não foi uma ideia minha, não, foi sugestão da espiritualidade. Nada é por acaso. Conhecer, é bom. Faz parte, né? Do estudo também. Vamos continuar? Vamos sim. As surpresas, no entanto, sucediam-se ininterruptamente. Aquelas vias de comunicação eram muito diversas das que conhecia até ali. Mergulhávamos num clima estranho, onde predominava o frio e a ausência de luz solar. A topografia era um conjunto de paisagens misteriosas, lembrando filmes fantásticos da cinematografia terrestre. Picos altíssimos semelhavam-se vigorosas agulhas de treva, desafiando a vastidão. Descíamos sempre, como viajores ladeando escuros precipícios em país de exotismo ameaçador. Esquisita vegetação subia o solo, de espaço a espaço entre os grandes abismos. Aves de horripilante aspecto surgiam medrosas, de quando em quando enchendo o silêncio de picos angustiados. Rija ventania soprava em todas as direções. Fundamente assombrado, cobrei ânimo e perguntei ao nosso instrutor: "Que dizes de tudo isso?" Ignorava que houvesse tais regiões entre a crosta e a cidade espiritual. À nossa frente, sinto um mundo novo que me é totalmente desconhecido. Por quem sois, nobre Aniceto? Nada vos pergunto por ociosidade, mas essas terras me surpreendem profundamente. Aniceto, sempre amável, sorriu docemente e respondeu: todo este mundo que vemos é continuação da nossa terra. Os olhos humanos veem apenas algumas expressões do vale em que se exercitam para a verdadeira visão espiritual. Como nós, outros, que, observando agora alguma coisa, não estamos igualmente vendo tudo. Este, André, é um domínio diferente. A percepção humana não consegue apreender senão determinado número de vibrações, comparando as restritas possibilidades humanas com as grandes do universo infinito. Os sentidos físicos são muitíssimos limitados. O homem recebe reduzido noticiário do mundo que lhe é moradia. É verdade que tem devastado com a sua ciência problemas profundos. A astronomia terrestre conhece que o Sol, por medidas aproximadas, é 1.300.000 vezes maior que a Terra e que a estrela Capela é 5.800 vezes maior que o nosso Sol.
Sabe que Arcturo, equivalente a milhares de sóis, iguais aos que nos ilumina, está informada de que Canópolis corresponde a 8.760 sóis idênticos ao nosso reunido. Mediu a distância entre o nosso planeta e a Lua. Acompanha certos fenômenos em Marte, Saturno, Vênus e Júpiter. Sonda os milhões de sóis aglomerados na Via Láctea. Conhece as estrelas variáveis, as nebulosas espirais e difusas. E não param as observações humanas na grandeza ilimitada do macrocosmo. A ciência vai igualmente aos círculos atômicos, analisa a materialização da energia, o movimento dos elétrons, estuda o bombardeio de átomos e esquadrinha corpúsculos diversos. Mas todo esse trabalho, com a colaboração das lunetas de alta potência e dos geradores de milhões de volts, ainda é serviço que apenas identifica os aspectos exteriores da vida. Vou continuar. Há, porém, André, outros mundos sutis dentro dos mundos grosseiros. Maravilhosas esferas que se interpenetram. O olho humano sofre variadas limitações e todas as lentes físicas reunidas não conseguiram surpreender o campo da alma, que exige o desenvolvimento das faculdades espirituais para tornar-se perceptível. A eletricidade e o magnetismo são duas correntes poderosas que começam a descortinar aos nossos irmãos encarnados alguma coisa dos infinitos potenciais do invisível, mas ainda é cedo para cogitarmos de êxito completo. Somente ao homem de sentidos espirituais desenvolvidos é possível revelar alguns pormenores das paisagens sob nossos olhos. A maioria das criaturas ligadas à crosta não entende estas verdades, senão após perderem os laços físicos mais grosseiros. É a lei que não devemos ver, senão o que possamos observar com proveito. Até eles mesmos ainda não têm a visão de tudo. A visão deles, mesmo dilatada, ainda é limitada. Quanto mais o espírito se eleva, mais essa visão é ampliada, né? Completamente diferente do... Nós, por exemplo, nossa visão é muito limitada, como encarnados. Nós não conseguimos enxergar no escuro. Para se enxergar no escuro, a ciência, né, até para a guerra, criou aqueles óculos que vêm, né, óculos de visão noturna. Nossa audição é limitada, do cachorro é muito maior do que a nossa, até a visão deles. Nosso paladar também é muito limitado. Nós não sentimos todos os gostos. Quem teve Covid, então, perdeu tudo, praticamente tudo. Então, o que nós enxergamos? Rita, na quinta-feira foi muito engraçado. Eu entrei numa turma, aí do quadro, olhando para o final da sala, eu vi uma névoa. Aí eu fiquei vendo aquela névoa e fiquei preocupada por causa do ar-condicionado, né? Aí veio uma colega minha da secretaria falar comigo, ela usa óculos. Eu virei para ela e falei assim: Márcia, olha para lá para o fundo, vê se você está vendo alguma névoa que eu estou vendo. Aí ela falou: não. Custou dissipar. Aí eu não sei se é minha visão ou se tinha alguma coisa naquela sala esquisita. Provavelmente, ainda mais numa escola, tinha alguma coisa esquisita naquela sala, com certeza, né? Menina, mas a turma é bem agitada, mas eu via uma névoa, e a turma está bem cheia, eu vi uma névoa mesmo, como se você estivesse acordando de manhã, que você vê uma névoa. Eu falei, gente, será que... Aí eu assim, não tenho, assim, atestado problema de visão, mas eu olhava, eu nunca tinha visto aquilo, era uma névoa, assim, que eu fiquei preocupada, para mim era o ar-condicionado que estava emitindo alguma coisa, mas como, parece até uma coisa, né? Que ela usa óculos, chegou e falou assim, não estou vendo nada, mas olha, mas foi muito engraçado. Você sabe que depois dissipou? A espiritualidade permite, às vezes, que a gente veja, né? Há uns anos atrás, muitos anos atrás, em frente ao Monteiro Lobato, eu encontrei uma ex-vizinha, e eu não tinha muita amizade com ela, mas quando ela estava vindo na minha direção, eu comecei a ver em volta
na parte superior dela, como se fosse vários mosquitinhos, pontinho preto. Aí eu falei, meu Deus, meu óculos está ruim. Mas não sei o que ela estava passando, porque a conversa foi só amenidade. Depois, muitos anos depois, eu tive essa experiência 2 vezes. Uma ex-cunhada minha conversando com ela, essa sim, um processo de depressão, muito doente, com problema mental. Eu conversando com ela, comecei a ver esses mesmos pontinhos pretos em volta só da cabeça. O que é, eu não sei. Até hoje eu não encontrei nada na literatura espírita. Mas vai saber o que foi. Por que foi permitido ver? Não sei. Mas a gente, se dilatar, de repente, a gente vai perceber muita coisa, espiritualmente falando. Aquele falando aí me lembrou, porque eu fiquei meio assustada. Eu fiquei assustada com aquilo, né? Ou eu falei assim, gente, será que é problema de visão? Mas ele está falando aqui sobre essas, né, visões interessantes. Sabe o que eu estava lembrando dessa paisagem que ele está relatando? A paisagem daquele filme Amor Além da Vida. Quem viu o filme se lembra. Já vi, Da paisagem, a fotografia do filme, quando ele desce ao vale, não vou chamar Vale dos Suicidas, que ele vai buscar a esposa. Ele vai andando e vê tudo muito negro. Aí tem assim um mar de pessoas numa lama, só com a cabeça de fora. Mas mais dos ou livros menos do André Luiz isso. tem muita... Amor Além da Vida, com o Robbie Williams. Robin Williams, que a mulher dele se suicida, né? Se suicida, ela perde no acidente a filha e o filho. Depois ele morre, ela fica sozinha no suporte. Esse filme eu só vi uma vez. Nossa, eu sou rata de filme, né? Então procura ver, mas leva uma toalha junto, viu? O Inferno de Dante também mostra muito essa paisagem. O Inferno de Dante. Provavelmente esses autores foram levados a esses planos, porque eles são levados, né? Ou vão por conta própria e narram isso nos livros. Mas esse filme lembra muito essa região umbralina que o André descreve nos livros. Chama Amor Além da Vida. Eu só vi uma vez e não vejo esse filme. Vou procurar no YouTube. De jeito nenhum. Não vejo mais. Eu me acabei de chorar o filme inteiro e o final é lindo. Não, o final é lindo, mas até chegar no final, mas vale a pena a gente assistir com os olhos de espírita. O diretor desse filme é um indiano. Vou procurar para ver. Fiquei interessada. Amor Além da Vida é facinho achar, porque ele era nos anos 90, mais ou menos, né? Passou muito. Eu até vi, mas não lembro, né? Porque às vezes com a Robin gente Williams. Né, Robin Williams? Ele morreu tão... Sim. Ele mesmo. Ele mesmo. Se suicidou, ele mesmo. Quer ler, Li? Continuar? Se ninguém quiser falar mais nada. E explicou. É um dos postos de socorro de Campo da Paz. Eu tenho a sensação, assim, sou eu, Rita, falando, que, de certa forma, eles também volitavam. Porque eles não dizem que estavam andando, até André se espanta, né?
deve ser uma levitação assim bem, bem rasteira, que André nem sente que está... dá a impressão que está andando, mas não está. Eu acho que seja assim. Nessa parte que ele fala Eu aqui, que também acho. descíamos... Deixa subentendido, né? porque ele diz também assim, ó, deixa descíamos subentendido. milagrosamente. Isso. E essa questão de apagar as luzes também, Isso foi para não show. chamar atenção, para não humilhar, porque eles estão numa zona de sofrimento. Do sofrimento, é. Aí. Alguém quer falar mais alguma coisa? Legal essa parte que eles fazem isso. A questão do pensamento também, né? Você vê que bastou que André pensasse na providência de... Por isso que de apagar as luzes ele conseguiu. Porque a questão do pensamento treinado é outra coisa. Por isso que nós não podemos, por exemplo, nos comunicarmos ainda por pensamento. Vai chegar. Alguns espíritos já até conseguem. Mas se comunicar por pensamento, porque nós não temos a educação e não somos adestrados. O nosso pensamento, a nossa zona mental ainda é uma terra de ninguém. Precisa de muita educação para se comunicar e ter esse... Imagina, eu acho que eu ia ficar nervosa, ia ficar, ai meu Deus, não vou conseguir. Não é fácil, não. Eu sempre lembro da vez que eu fui que eu sempre conto, né? Que eu fui no Salgueiro de noite. Aí você vê mesmo uma zona, nem eu que não vejo nada, que não tenho essa mediunidade extensiva, você nota aquela coisa escura, mas tem tanta igrejinha lá, que é como se fosse focos de luzes. Eu achei muito interessante eu não ter nem a visão, né? Não tem evidência, não tem nada, e você consegue perceber ali, e os caras armados, e tudo, passando armado, e você consegue ver a iluminação das igrejas. É muito, assim, muito interessante. Tem uma parte aqui que o André acho que é Aniceto que diz, né? Que em lugar nenhum está desprovido da providência divina. Lugar nenhum. Por mais a zona seja umbralina, não tem lugar que a providência divina não alcance. Mesmo no meio do caos, a providência está ali. A providência está ali. Senão, claro, não. Ele é o criador, né? Temos que confiar nisso. Ninguém está desamparado, está ao léu. Por mais dolorosa que seja a situação que nós estejamos e um dia, né, presenciando... Pode falar, Lu. Não, eu lembro assim, acho que a espiritualidade também olha para a gente um pouco com esse olhar, assim, de benevolência, né? De compaixão. Porque, por exemplo, o André, né? Quantos anos o André ficou em regiões umbralinas também, né? Então, pelo mau uso também que ele fez de certas... como é que eu posso dizer... funções dele, orgânicas, enfim. Ele errou em várias áreas também. Então eu acho que esses espíritos também passaram também por essas situações, né? O Emmanuel, a gente lembra do livro 2000 anos, a gente lembra Então, acho que eles também têm essa benevolência, né? Quando olha para nós. E acho que seria... E hoje quando a gente está em contato com alguns companheiros da área que estão presos, prisional, que cometeram crimes, né, que estão lá presos mesmo, né, devido aos delitos que cometeram, muita gente fala que bandido bom é bandido morto, né? A gente ouve muito
esse ditado, esse popular aí que as pessoas falam. E aí, quando a gente começa a estudar um pouquinho, a gente começa a ter também um pouquinho dessa visão com esses companheiros, né? De perceber isso. Meu Deus, tem de misericórdia, né? Desse companheiro que está agindo dessa forma por plena ignorância, porque não conhece, não tem entendimento. Porque se tivesse, Eu não achei faria. Eu acho essa zona, né? Para você ver que essa zona ela é entre o nosso lar e a nossa psicosfera, né, Rita? Ainda eles não estão na parte próxima da crosta terrestre, não. Eles estão mais afastados. Já é denso. Conforme eles vão caminhando, a densidade é intensa, vai né? aumentando essa densidade. Porque a gente tem que lembrar que quando só um instantinho. Pronto, já dei um psiu aqui. A gente precisa lembrar que quando esses espíritos olham para nós, eles não nos olham no momento atual. Eles olham para trás e para frente. O nosso vir a ser. Ele já tem a visão do todo. Nós somos esse vir a ser. Nós não estamos acabados. Isso é um ponto na nossa evolução. Esses irmãos que estão em situações degradantes, muito comprometidos, é um ponto nessa evolução que a gente não sabe nem aonde chegará, qual o término disso, porque está muito distante. Não sei se vocês leram aquele livro Maria de Nazaré de Miramês. Como já era bem, foi preciso um tempo bem longo para Jesus poder reencarnar aqui. Vocês eu li também esse livro. O livro mostra muito essa questão da crosta, a negritude do planeta, dos pensamentos, né? Dizem que foi o maior sofrimento, né? Mais do que a crucificação em si. Foi esse apagamento. Imagine botar um pé 46 num sapato 32. E teve botar 32, botar de criança. Foi feito como se tivesse assim, um saneamento aqui para Jesus poder encarnar. O próprio livro do Miramês, que fala de Francisco de Assis, fala disso. Também que João Evangelista não ficou preso ao corpo, não houve aquele processo de miniaturização do perispírito. Francisco não, João Evangelista continuou com as atividades dele enquanto o corpo era gestado. E houve também Eu não sei se vocês já repararam que o corpo físico desses espíritos muito de luz, a não ser Jesus, ele é bem assim debilitado pelo grau de adiantamento do espírito que se liga a ele. Ou eu estou errada, Rita? E também pelos exemplos que eles vêm, né? Porque são missionários, são espíritos missionários. Então eles demonstram para nós como passar pela dor. São instrutores, porque não tem necessidade desse sofrimento todo. Rita, Oi, fala. Queria te fazer uma pergunta. Eu estava vendo no YouTube, o Geraldinho, né? Com outro. É uma live, né? E eles estavam conversando sobre Chico Xavier. Casos do Chico e tal. Quem era Chico, quem foi Chico, né? Aí o Geraldinho estava explicando. Aí ele disse que Chico foi João Evangelista. Você já viu essa live? Já vi essa live, já vi uma live também que Ai, gente, qual é o nome dele? Severino Celestino. Mas o Geraldinho, ele viveu com o Chico, né? Sim, o Severino Celestino conta que quando o corpo do Chico, quando houve o desencarne, ele não pôde vir para o enterro. Mas que ele não pôde não pôde vir para o enterro do corpo. Ele não ia conseguir chegar a tempo. Mas que ele teve uma visão
Isso eu estou repetindo o que ele falou. Sim, Ele, eu quando também. quando ele conseguiu chegar, ele chegou bem no final. Quando ele conseguiu chegar, que ele se aproximou do corpo, ele não viu o corpo do Chico, ele viu Francisco de Assis. Aí ele até comenta nessa live que as pessoas, quando ele falou isso, as pessoas jogaram muita pedra nele. E o Geraldinho comenta a mesma coisa que ele. Mesma coisa que ele, exatamente. Exatamente. Porque Então, Quem falou isso? Eu não entendi. Severino Celestino, Ah, tá. Ele que viu? ele viu. Ah, tá. Com os trajes de franciscano. Agora, eles conviveram. Eu não posso nem dizer que sim, nem que não, né? Porque eu não tenho Geraldinho, Geraldinho, ele é enfático. Ele fala, Ele é muito firme nas posições dele. Ele falou, ele é a encarnação de João Evangelista e, consequentemente, do Francisco de Assis. Também, mas olha só, gente, em Uberaba, isso aí não é pedra de toque. A maioria das pessoas em Uberaba, já antes do livro, que diz que Chico Xavier foi Kardec, isso já é aceito há muito tempo em Uberaba. Isso aí eles nem ali naquela região, eles não discutem isso. Para isso aí é ponto pacífico. Aqui que nós criamos uma celeuma danada. Né? O Geraldinho afirma com todas as palavras e diz que o Chico chancelou isso. Até uma pessoa que estava na casa dele... Eu vi exatamente, eu concordo com você. Eu ouvi isso também. E o Geraldinho disse que tem várias pessoas que dão esse aval, inclusive uma pessoa que estava na casa do Chico lendo obras póstumas. Quando ela terminou, ela foi na cozinha, encontrou o Chico e falou assim, Chico, você foi Kardec. Aí Chico respondeu para ela assim, minhas irmãs, os espíritos dizem, mas eu não acredito. Diz que é uma pessoa assim, muito conhecida no movimento, que agora não me vem o nome dela, não guardei. Não, mas nessa live que eu vi, o Rita, ele diz que não foi. Não foi Kardec? Não foi Kardec. Não, ele diz que foi em todas as eu lives. Entendi ele dizer que não, em todas as lives ele afirma que foi sido Kardec. Até criticado, né? Ele afirma com todas as letras. Então, que foi Kardec. Não Você procura, Luciene, outras lives de Geraldinho, que na maioria das lives ele fala. Ele afirma. Tem tudo a ver, né? São várias pessoas que confirmam isso, inclusive irmãos que não acreditavam e acreditam agora. Ele traz várias comprovações. Agora, cabe a cada um... Essa que eu estava vendo dele, ele não fala isso, não. Ele fala mais de João Evangelista e Francisco de Assis. Mas se você procurar outras lives dele, ele fala muito, cita o nome de outras pessoas. A doutora Marlene Nobre também. O que foi ele faz muita palestra também, que é médico, ele foi muito amigo de Marlene Nobre também. São vários espíritos. E Barcelli também, afirma com todas as letras. Aí vai de cada um, né? Isso também não faz a menor diferença. Não tem importância nenhuma, eu só fiz um comentário, porque eu estava vendo a live e aí perguntei a você. Conforme a gente vai estudando, nós vamos vamos indo para certas direções, né? Aí isso vai muito de cada um. Sim. Português, É muito interessante eu gosto do Geraldinho. Também. Algumas coisas eu não gosto, não concordo tanto. Mas ele traz muita informação. Eu não gosto muito quando fica, foi isso, foi aquilo outro, foi não sei o que. Eu acho que a gente fica numa fofoca espírita. Não, isso não tem importância. Mas para quem gosta... São ótimas as palestras dele, são ótimas. Muita informação. Meninas e meninas.
Pode falar, Lu. Ele comentou numa live também que o André Luiz, para fazer esse trabalho com o Chico, ele teve que ficar 3 anos, não sei se você já assistiu também, 3 anos com o Chico, acompanhando o Chico, Intimamente. convivendo com o Chico, para poder depois fazer escrever esses livros. Captar o pensamento, que era tudo muito novo, né? Tanto que sim. Chico, quando estava psicografando Nosso Lar, ele ficou meio balançado. Aí Emmanuel levou ele em desdobramento para ele ver Nosso Lar. Ele não pôde entrar em Nosso Lar. Ele ficou nos arredores ali vendo como que era, porque até para o Chico também entender, porque Nosso Lar foi um divisor de águas no movimento. É verdade. O Chico foi muito atacado quando trouxe Nosso Lar. Muito atacado. A febre, tanto que os livros de André têm a chancela do Emmanuel. É ele que faz Sim, prefácio, né? Exatamente. para dar um peso maior. Uhum, Nosso Lar foi um divisor de águas. É um livro que precisa ser... As obras de André precisam ser bem estudadas. Eu já estou estudando, sei lá, pela 3ª vez ou 4ª os Mensageiros. Cada hora, o livro é todo grifado. Qualquer dia só vai ter grifo. Tem que comprar outro, porque é grifo e observação. Porque cada vez que a gente lê, a gente tem mais conhecimento e a gente percebe uma coisa que não percebeu antes. Pena que ele está sendo tão esquecido, infelizmente. Então é isso. Devia estar bem em voga, né? Mas não está. Infelizmente. Bem, vamos fazendo... Oi? Na área da ciência, então, ele é... Não, esse livro, para quem tem conhecimento base científico, os livros do André, né? O estudo acrescentaria muito. Não, eu fico impressionada que de 1940, foi Nosso Lar, já tinha apresentado a televisão de tela, de plasma, tablet, né? Também. O computador, né? Computador, tablet. Isso daí. A videoconferência. Que a gente está usando agora, isso já é usada no livro Memórias de um Suicídio CD. Não tinha isso, nada na época. Não tinha nem sombra. Eu gostaria de pedir quem fosse fazer a prece, que a gente já está encaminhando para o encerramento, se ninguém quiser falar mais nada, pedir pelo evento de carnaval, que começa amanhã às 18 horas. A primeira companheira a falar é a nossa irmã Gisele. Nós pegamos justamente regras de saúde, também foi uma sugestão da espiritualidade. Veio tudo pronto, não tive o menor trabalho. Só descrever e dividir. Até o nome das pessoas também foi sugestão da espiritualidade. Então, estou tranquila. Deixa eu só fazer uma pergunta. Vai entrar nesse grupo? Vai entrar em qual grupo? A Lívia vai botar, né, Lívia? Acho que Lívia bota no grupo do André. Vai botar em vários grupos. Ah, sim. Então, ok. Não é, Lívia? Eu acredito que... eu acredito... Sim, mas o que você puder, você põe. Porque a maioria está, acho que em todos, né? Você coloca, que aí eu mando para os outros grupos que eu não estou nesse do André. Esse eu não estou, não. Mas aí você coloca, você vai abrir um pouquinho, faltando 5 minutos para as 6, digamos assim, no seu horário que você vai abrir, aí eu mando para os outros grupos, entendeu? Não tem problema, não. Ok. Tá bom, então, tá bom. Você falou com Gisele, Lívia? Então tá bom. Tá bom. Não. Eu sou só ouvinte. Lúcia, é isso. Eu estou só de ouvinte, eu só entro na terça. Tá certo.
Pronto. Tá bom, Tô então. de fora. Aí, pronto, já resolveu. Eu nem vou esquentar a minha cabeça. Vamos fazer a oração. Pedir para a Lúcia, então, fazer a oração. Ok, tá bom. Senhor Jesus, nosso mestre, agradecemos, Senhor, por esse estudo que tanto nos esclarece, né? Que ainda temos muitas dúvidas, mas que aos poucos a gente vai aprendendo, né? Só temos que agradecer mesmo por isso tudo, Senhor. E pedimos, Jesus, por todos nós aqui presentes, e pedimos por toda a humanidade, Senhor, por esse momento que a humanidade está passando. Pedimos a sua misericórdia, Senhor, para todos eles. E que possa um dia, né, que haja paz, que os irmãos possam se entender para que haja paz. Né? E agradecemos por tudo. Muito obrigada, Jesus. Graças a Deus. Então, gente, Olívia, bom.